Me sinto muito honrada de estar aqui hoje, triplamente emocionada. Primeiro porque eu estou em Presidente Prudente, que é minha terra natal, e que muito me orgulha estar sediando um evento dessa grandeza. Pela primeira vez na pecuária do Brasil, nós estamos trazendo carne de qualidade como o assunto principal e a grande moeda de transformação da nossa pecuária. Então isso já me deixa muito orgulhosa, muito feliz. Segundo, porque está aqui Tommy Perkins, todo mundo tem um ídolo, Tommy é meu professor, me sinto honrada de tê-lo aqui conosco, é a maior autoridade dos Estados Unidos em ultrassonografia de carcaça genômica e todo o restante, então todos que tiverem oportunidade não percam a palestra dele às 5 horas da tarde, que é verdadeiro deleite para nós brasileiros, e isso muito me emociona. Obrigada, Tommy. E terceiro, pessoal, porque nós conseguimos o inédito e único no mundo. Vocês estão vendo aqui, nós fizemos uma grande churrascada com 6 raças zebuínas e 8 raças taurinas, apresentando para o público que carne de qualidade não tem raça, tem processo, tem tecnologia. Todas as pessoas que estiveram aqui ontem provaram essas carnes e perceberam que o caminho para fazer carne de qualidade do Brasil é de acordo com o seu gosto e com o seu sistema de produção. E é possível. A gente já usou todo o conhecimento que o Tommy desenvolveu lá nos Estados Unidos, aplicando aqui no Brasil, e a gente conseguiu provar materializado aqui para vocês que a gente consegue fazer a diferença. Então é realmente uma alegria muito grande estar aqui hoje. Estou realmente emocionada e eu espero contribuir para vocês que esse caminho não só é possível, como é urgente, e a gente pode ser muito mais feliz comendo o nosso churrasco. Aqui, só para complementar a palestra do Michael, que ficou perfeita, uma convergência total do que eu vou trazer para vocês, como Brasil, como realidade Brasil, quando a gente faz o acasalamento com o Angus americano, que é o nosso exemplo mais eficiente de carne de qualidade no mundo, e por isso que ele é tão cosmopolita, por isso que ele está na Europa, ele está na Ásia, ele está na América, enfim, em todos os continentes, porque tem muita ciência e trabalho por trás. A gente começou a fazer o acasalamento com o Angus, a gente começou a dar muitos dias de coxo para esses animais, que não eram um padrão brasileiro, a gente estava acostumado a consumir gado sem muito acabamento de gordura, a gente começou a dar condições para esse gado manifestar acabamento de gordura, mas nós começamos a obter aquele produto ali da direita de vocês. Um produto que custou muito caro e não teve a qualidade adequada. E isso tem uma razão, isso é um diagnóstico Brasil, que nós vamos falar bastante hoje. E a Feicorte, o Gresselé, no Beef Hour e a Carla, eles estão sendo muito felizes em abraçar a causa de que a pecuária brasileira, ela precisa de 3 pilares. Não é um único. É eficiência de produção, qualidade de carne e sustentabilidade. E é sobre isso que nós vamos discutir aqui hoje. Não canso de agradecer as 14 raças, as 14 lideranças que fizeram essa Feicorte Presidente Prudente ser única. Tabapuã, Guzerá, Gir, Brahma, Cindy e Nelore, inclusive Nelore Confraria da Carcaça Nelore, que é um movimento para a qualidade, juntas, com Caracu, Senepol, Santa Gertrudes, Montana e Bonsmara, junto com as consolidadas, né, pessoal? Ninguém aqui questiona o poder da qualidade da carne do Wagyu, como líder mundial na carne nicho, de especiaria, de carne prime, Angus e brancos, né? Então, realmente, esse foi um feito inédito, um feito da Feicorte Presidente Prudente, que eu espero que se repita por muitas e muitas feiras e muitos locais do Brasil, mostrando que todas as raças têm potencial para qualidade e que o Brasil pode atender esse mercado de acordo com o seu gosto e com o seu sistema de produção. E como isso foi possível, pessoal? Como que a gente conseguiu colocar 14 estações de carne e as pessoas terem uma experiência única? Porque teve tecnologia, teve processo, teve a ultrassonografia de carcaça por trás desses projetos, selecionando os melhores indivíduos. Os indivíduos que realmente apresentam uma característica superior. Tá? E isso não foi feito por nós. Isso foi feito pelos americanos nos Estados Unidos, pelo Tommy Perkins, com toda a ciência que ele desenvolveu lá,
E a gente só adaptou ao gado dos trópicos, tá? Uma ferramenta que é dentro dos currais das fazendas, mensura todos os animais e nos contribui abrilhantando o nosso trabalho, mostrando quem vale a pena a gente multiplicar e quem a gente precisa necessariamente corrigir. Com isso, eles transformaram, como o Michael já mostrou, um animal menor num gigante de produção de carne, colocando os Estados Unidos hoje na posição privilegiada de vender a carne de maior valor agregado do mundo. A ultrassonografia nada mais é uma ferramenta que a gente mapeia animal por animal para características como o tamanho do contrafilé, genética de musculosidade, espessura de gordura subcutânea, precocidade de abate e marmoreio, gordura entremeada da carne. Só que com um animal vivo, a gente consegue tomar decisões. Decisões de genética, decisões de custo para quem faz engorda. Animais que já estão prontos, a gente evita colocar aquele excesso de gordura que o Michael falou que é um grande problema que tem acontecido recorrente no Rio Grande do Sul. Então a gente consegue usar essa ferramenta como uma antecipação do que vai acontecer no abate, mas a nosso favor. E a importância dessa ferramenta? As herdabilidades das características de carcaça são as mais altas de todos os programas de melhoramento genético de bovinos, independente da raça ser estudada. Esses são os valores do Brasil. 63% de herdabilidade para marmoreio, 70% de AOL para 100. O quanto do peso desse animal vem da carne, da nória? 47% de herdabilidade de AOL, 41% de EGS para 100, cobertura da carcaça como um todo, 37% a EGS, que é a precocidade de abate, 39% que é o ratio, ou ratio, que é o formato do contrafilé, se ele é arredondado ou se ele é mais achinelado. Extremamente importante para quem quer produzir carne de valor agregado, porque o consumidor que está disposto a pagar 50% a mais no produto não quer consumir um steak que parece uma linguiça. Ele quer um formato arredondado, um formato visual bonito, e essa é uma característica também genética, de alta herdabilidade. A ultrassonografia nada mais é do que isso. Você entra na propriedade, coloca 2 animais no mesmo tronco e verifica que o da esquerda tem um contrafilé arredondado, com uma gordura suficiente, e o da direita tem um contrafilé bem achatado, com muita gordura, e com isso você toma suas decisões. E você chega nessa condição aqui, que é a mesma da imagem do primeiro slide. 2 novilhas Angus, num sistema de engorda de bom tempo de coxo, com bastante milho disponível. Uma dá 1,7 de marmoreio, ou seja, a carne não tem gordura entremeada por conta da genética. A outra dá 6 de marmoreio, porque tem genética e vai conseguir manifestar esse marmoreio na carne no abate. Então é nada mais do que um mapa, o mapa da mina, o mapa do que a gente tem na mão, e com isso a gente toma as decisões. E aqui vem a nossa história. O Brasil não tem marmoreio. Nós não temos essa característica no nosso rebanho de maneira consistente. Está ali os trabalhos científicos. Marmoreio de 1,25, marmoreio de 0,98, marmoreio de 1,22, marmoreio de 1,5, marmoreio de 1,34. Nós não temos essa característica no nosso rebanho matriz. Mas existe, e isso nos coloca numa condição de que as pessoas da carne de qualidade, todos esses assadores premiados aqui, rotulam a carne da seguinte forma: da esquerda sem marmoreio é zebuíno, do meio, que é um marmoreio muito agradável, é o Angus, e o super marmoreio, que é realmente uma joalheria, é o Wagyu. Isso é um conhecimento urbano, tá, pessoal? Tá por todos os lados. Mas existe uma janela de oportunidade para nós. Porque se a gente elevar o marmoreio de 1,5, que é a nossa realidade atual, para 3,5 de marmoreio, a gente confere maciez e sabor e suculência na nossa carne. Praticamente era isso que vocês tiveram a oportunidade de degustar aqui ontem. Uma oportunidade de um processo genético que garante qualidade de carne. E para os Estados Unidos, esse processo é interessante? Não. Os Estados Unidos já atendeu o ótimo.
Os Estados Unidos já estão em 5 de marmoreio acima. Qualquer acréscimo de marmoreio nos Estados Unidos não melhora em nada a maciez da carne. Mas para a América do Sul, onde essa característica é deficitária, nós temos uma janela de oportunidade, um oceano para trabalhar. Esse é o trabalho da Confraria Carcaça Nelore. Primeiro a gente selecionou o Nelore para ser altamente eficiente, com muita área de odilombo, com muita gordura subcutânea e marmoreio, sim, por que não? Nelore também existia essa genética. Claro que no começo era praticamente 1 em 1000, mas agora com os trabalhos da confraria isso começa a se democratizar. E nós temos rebanhos na confraria com 100% de Nelore marmorizado, 80% de rebanho Nelore marmorizado, graças a um trabalho focado. Então isso aqui é Nelore, marmoreio choice e rendimento de 60%. Sim, é possível, medindo e usando o indivíduo certo a gente faz isso. E com isso construímos uma grande fábrica de touros. Touros da prova de eficiência alimentar da Confraria Carcaça Nelore. Não existe ferramenta melhor, mais rápida de você acrescentar produtividade, eficiência, qualidade no seu rebanho do que usar essa genética que está num processo muito bem delineado. Depois a gente escalou. Não adianta só ter touro, né, pessoal? A gente precisa ir para as vacas, porque só ter touro não conserta o Brasil. E aí nós começamos a fazer o mapeamento das vacas. E um mapeamento direcionado, onde as melhores matrizes dos rebanhos comerciais, nós estamos colocando Nelore ou um zebuíno, pela própria adaptação que o zebu tem no nosso país. Um zebuíno de qualidade. Um zebuíno que acrescenta OL, EGS e marmoreio nas matrizes. E que as filhas desse projeto possam serem retidas do rebanho, aumentando os índices e indicadores econômicos. E nos animais que falta gordura, nas matrizes que têm deficiência de gordura, ou matrizes que tenham deficiência de todas as características, nós estamos colocando o Angus. Olha que bacana, pessoal. A prenhez das melhores classes que estão com zebuíno são maiores do que as desequilibradas. Isso nos mostra que estamos no caminho certo. Estamos colhendo uma fêmea, filha da melhor fêmea da fazenda, com o conserto da OL, EGS e marmoreio. E estamos entregando um meio sangue, Michael, super bom para o mercado, que te dá rendimento, qualidade de carne e não fica para reposição, para reprodução. E olha as carnes que nós estamos conseguindo. A parte de cima, quem faz esse processo colhe o Nelore de qualidade. O Nelore de qualidade hoje tem a Celeiro como uma marca que comercializa a linha reserva oficialmente, o Nelore de marmoreio. E temos a Padrão Bife com a Índicos, que também comercializa esse Nelore de marmoreio. E há de vir muito mais marcas comerciais para Nelore de marmoreio. Esse processo está sendo construído no Brasil, mas lembra, o foco é fazer fêmea boa. O macho vem de brinde, tá? E nós estamos colhendo aquele cruzamento industrial ali de baixo. Em uma geração, uma carne nível choice para ser entregue em qualquer boutique, em qualquer tipo de restaurante, com muita aceitação. Só para vocês entenderem, na prática, quando a gente faz esse acasalamento dirigido por ultrassonografia, que é mapeamento puro, a gente tem um bezerro Nelore com esse perfil e um bezerro meio sangue Angus com aquele perfil. No final o pessoal fala, homogeneiza tudo, a média do peso a desmama é melhor, peso ao sobreano é melhor, os indicadores de confinamento são melhor, a qualidade de carne é melhor e a diferença é a cor do couro. Então a gente começa a alçar mercados mais interessantes. E também temos, pessoal, para os mais ousados, os que têm pressa, o programa de Carne Prime. Carne Prime é quando você quer atender um mercado de valor alto, valor agregado mesmo. E aí nós estamos falando dos melhores restaurantes de São Paulo, as melhores marcas de São Paulo. E aí a gente vai para o processo do Michael, tá? A gente começa a escolher a mãe meio sangue Angus por ultrassonografia. A gente sai da base zebuína, porque aqui a maior parte não é criador, aqui a maior parte é investidor. Então você vai no processo da engorda do confinamento, escolhe a matriz meio sangue Angus por ultrassonografia, só as de excelência,
insemina com um touro de excelência em ultrassonografia de carcaça, dá o ambiente perfeito, por isso que não é para todo pecuarista, mas sim para investidor, porque daí envolve técnicas de manejo, alimentação e tudo na otimização máxima. E olha o que a gente tem colhido: marmoreio prime e rendimento 58%. É um processo que está sendo democratizado cada vez mais aqui aos arredores do estado de São Paulo. O Paraná é o grande pioneiro nesse processo. Gresselé, o Paraná vai passar o Rio Grande do Sul. Sinto lhe informar. O povo está antenado, está tecnificado. Já vou falar publicamente aqui que os gaúchos têm que se mexer. O Paraná está vindo com tudo. Vai ser a melhor carne prime do Brasil. E olha o que nós estamos conseguindo. Com uma matriz dessa, que fenotipicamente não agrada, mas que tinha um marmoreio máximo, nós tiramos esse bezerro, que é padrão Tommy Perkins, Estados Unidos, e nós colhemos aquela carne, é desse bezerro. Montamos um processo bastante prático de você massificar carne premium no Brasil. E é um processo interessante, que envolve o abate da mãe e do filho. A mãe também vira carne de qualidade, então está totalmente ligado a esse mercado premium. Puxa, aqui era bacana. Faltou um pedacinho do slide, mas eu vou falar para vocês. Eu coloquei aqui os maiores rebanhos e maiores produtores de carne do mundo. Os Estados Unidos têm menos da metade do nosso rebanho e entrega muito mais carne produzida. Porque graças a toda a ciência, eles aumentaram a quantidade de carne produzida por animal e a qualidade de carne produzida por animal. Por isso, a tonelada deles vale no mercado internacional $8.100. O Brasil vem em seguida. Nós somos gigantes produtores de proteína vermelha, mas a nossa proteína não entra em mercado de valor. A nossa proteína é commodity. Nós entregamos hoje, numa condição super interessante por conta da dolarização, uma mesma tonelada que o americano pela metade do preço. Mas já chegamos a entregar 1/3 do preço. E nós temos a Austrália, que fica lá com um rebanho 10% do que é o Brasil e que entrega uma carne que é 50% melhor em preço do que a nossa. Está aqui o chamado, pessoal. Isso aqui é genético. Está na mão de vocês a virada desse jogo. E quais são as nossas fortalezas, né? Nós temos sol, nós temos pasto, nós temos chuva. O nosso custo de produção é baixo pela natureza que esse país tem. Nós nascemos no lugar perfeito no mundo. Felizmente, nós nascemos no melhor lugar do mundo para produzir carne. Por isso, a nossa carne é sustentável, ela é natural, a gente não usa hormônios e ainda ela é saudável, porque ela é feita a pasto. Então, dá um perfil de gordura entremeada de marmoreio mais insaturado, que traz saúde humana. E traz o tal do terroir do Brasil. Por que terroir do Brasil, pessoal? Quem esteve aqui ontem sentiu. A base zebuína, quando marmoriza, tem um sabor diferente, um sabor selvagem, um sabor de caça, que contribui com todo o melhoramento do Angus, do Wagyu, do Brangus, do Bonsmara, do Montana, do Santa Gertrudes, do Caracu, de todas essas raças taurinas que estavam aqui para representar muito bem carne de qualidade. Então, nós temos um tesouro na nossa mão, e só depende da gente multiplicar. Qual é o primeiro passo? Corrigir a base zebuína. Sem corrigir a base zebuína, nós não estamos no game. E é isso que o Gresselé me provocou aqui para falar para vocês. Quanto tempo leva para corrigir a base zebuína? Se tiver foco, 2 gerações. É rápido, hein? É rápido. Aqui, só para mostrar, esse é o Nelore, garimpado por ultrassonografia de carcaça. Esse é o máximo do marmoreio encontrado na raça Nelore, em todas as raças, inclusive, né? Então, imagine esse Nelore cruzando com Angus, com Wagyu, com Brangus, com Montanas, Bonsmara, Santa Gertrudes, Caracu e todos os Cenepol e todos os outros que estavam aqui conosco. Só vem acrescentar, não é de roubar. E é exatamente isso que nós estamos propondo aqui para vocês. Esses são todos os projetos, Gresselé,
de ultrassonografia de carcaça. Todos, sendo aqueles que entregam com 18 meses, sendo aqueles que entregam com 24 meses, ou sendo aqueles que entregam com 30 meses de idade, estão entregando esse padrão de carne no Brasil. Então, há 5 anos atrás, isso era impossível da gente sonhar, mas já tem bastante gente fazendo. Aqui fica o nosso chamado. Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Acho que a FEICORT, Presidente Prudente, ela foi decisiva, foi um marco histórico em mostrar para o Brasil que carne de qualidade é possível e independe de raça. Precisa de processo, precisa de tecnologia. E a decisão da gente vender uma tonelada por $8.100 ou entregar $4.000 está totalmente na mão de vocês. Muito obrigado, pessoal. Muito bom. Muito bom, doutora Liliane. 2 perguntas muito rápidas. São de que aumenta o uso da ultrassonografia de carcaça em reprodutores. Muito provavelmente, dentro de selecionadores, a importância, o olho para características de carcaça só cresce. Mas a minha pergunta para ti é, e entre usuários, aqueles pecuaristas que compram doses de sêmen Angus, eles aumentam a sua procura ou isso ainda é uma coisa nichada de um pequeno grupo? Eu acredito que sim. Aqueles gráficos que eu mostrei ali, onde indicam as tendências de melhoramento genético dentro da associação, acho que é a prova disso. Quem é o cliente dos selecionadores, dos produtores de genética, são esse pecuarista de produção de carne. Então, assim, sem dúvida, se aquela tendência desde 2017 vem numa grande crescente em seleção para gordura intramuscular, para gordura subcutânea, para área de olho de lombo, muito claramente dentro da associação, isso sem dúvida é porque tem alguém demandando isso. Então, acho que a resposta para essa pergunta são aqueles gráficos. É claro, hoje a maioria dos pecuaristas ainda não sabem destrinchar um sumário, mas esses pecuaristas que se identificam com um steak perfeito, que se busca qualidade de carne querendo agregar valor na sua venda, eu acho que a resposta é sim. Eles estão buscando DEPs que comprovam a eficiência na produção e na qualidade de carne. Muito bom. Liliane, eu vou fazer um depoimento que, de certa forma, eu até sou suspeito, né? Que eu ocupo a posição de executivo-chefe da Associação Brasileira de Brangos, certo? Mas eu tenho muita convicção, e a gente conversa muito, porque seria cegueira se não encarássemos assim. Nós temos a felicidade de ter nascido num país de vacas brancas. A pecuária brasileira, o cimento e o tijolo da pecuária brasileira é raça zebuína. E para nossa felicidade das taurinas, das britânicas, das raças sintéticas, o Nelore não para de melhorar. Eu encaro isso como coisa boa, eu não encaro isso como coisa ruim. Primeiro porque estimula a competição. Não, mas ele veio para somar, né, constante. Gracelé? A melhoria da base zebuína, ela veio para somar os cruzamentos. Esse é o grande adicional. Mas a pergunta que eu te faço, fiz todo esse contexto para te fazer uma pergunta. Qual é o tamanho da velocidade em qualidade de carne do zebu brasileiro em 5 anos? Se todo mundo sair daqui convencido que a decisão de melhorar a sua base zebuína está baseada na escolha de um reprodutor que seja superior para as características de carcaça, para marmoreio, que no começo é difícil, é um garimpo, existem poucos nas raças zebuínas, mas já tem esses indivíduos catalogados. E se você tiver mais pressa ainda e você fazer o acasalamento dirigido das suas vacas, eu te diria que em uma geração a gente consertaria a pecuária do Brasil. Mas vamos dar 2, né? Porque ninguém entra assim com tanto afoito. Se saírem daqui convencidos de que o sêmen importa e o touro tem que ser positivo para essas características, né, Michael?
já vamos conseguir um avanço muito grande nos nossos cruzamentos Brasil afora. Com base em tudo que vocês dois falaram, na cutucada que você deu no Rio Grande do Sul, porque eu estou vendo isso acontecer. Eu estou cutucando. Na verdade, o Paraná está cutucando. É possível presumir que em carne de qualidade, cada vez mais nós vamos ver animais escalados a partir do Mato Grosso, de Rondônia, de Goiás, em detrimento de regiões que eram tradicionais, até mesmo eu deixo como tradicional já o Paraná, o Rio Grande do Sul, o próprio estado de São Paulo, mas eu percebo que graças a tudo isso que vocês falaram, eu quero firmar uma hipótese com vocês, e vocês podem dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Sim, e eu vou te dizer por que vai ser do Mato Grosso a primeira carne de qualidade do Brasil. Porque a Confraria Carcaça Nelore tem 60% dos adeptos desse processo no Mato Grosso. A Confraria Carcaça Nelore desova muitos mil touros por ano no Mato Grosso, com essas características de carcaça. Então, com certeza, Grecelé, o Mato Grosso vai ser uma referência muito forte da base branca zebuína melhorada para o Brasil. Vai. Eu creio assim, a carne Prime vai vir do Paraná. O processo do Paraná está bem organizadinho, as cooperativas ajudam demais. As cooperativas premiam por qualidade, incentivam os criadores a produzir um produto melhor. E estão muito atreladas ao conceito do Angus, do Wagyu e do Brangus. Mas a Confraria da Carcaça Nelore, com todo esse processo de correção do zebu, por estar fisicamente forte no Mato Grosso, vai transformar aquele estado rapidinho. Bom, eu concordo plenamente com a Liliane, eu acredito que não tem fronteira para a qualidade de carne. Inclusive, eu gostaria de dizer, para frisar bem isso, os melhores meio-sangue Angus que eu conheço em resultado de qualidade de carne são oriundos de uma base genética zebuína diferenciada. Então, assim, seria mais fácil subir aqui e falar, de repente, da escolha do touro A, do touro B. Então, na maioria das vezes, ou quase sempre, não é o touro A ou o touro B, e sim as mães. Então, em todos esses projetos que se destacam com qualidade de carne, comandado pela Meio Sangue Angus, a primeira coisa, o dever de casa é corrigir suas bases zebuínas, e isso traz uma diferença no acasalamento, na cruza do Angus com o zebu, que é fantástico. Então, acho que o segredo, se é para ter um segredo, o segredo, sem dúvida, é esse. Antes da gente encerrar, depois a Liliane vai fazer um convite aí para nós quebrar o protocolo, mas ele é merecedor. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, que prestigiaram esses dois profissionais, que têm contribuído muito de forma significativa com seus bons projetos na nossa jornada de carne brasileira de qualidade. Eu posso te dizer que fico plenamente satisfeito, que a gente atendeu todos aqueles pontos que a gente combinou antes, percorreu, e eu acho que quem foi presenteado foi quem teve paciência para nos acompanhar aqui por esses 60 minutos. Vai lá, Liane, muito obrigado, viu? Uma salva de palmas para todos. Pessoal, eu queria só fazer uma quebra de protocolo. Eu pedi para o Grecelé essa gentileza. Tommy, por favor, please, come here. Denis, por favor, come here. Shiro, please. Eu pedi para o Tommy, para o Denis estarem aqui em cima, e o Grecelé e o Michael também. Tudo que nós fizemos, tudo que nós discutimos aqui é a aplicação de uma tecnologia que Tommy Perkins desenvolveu nos Estados Unidos e nós aplicamos aqui no Brasil. Não tem nada que nós mudamos, a gente só aplicou os ensinamentos do Tommy. E nós aplicamos na base zebuína também. Por quê? Porque 50% do nosso dia é fazendo gado meio sangue Angus, Michael, no confinamento, condições ótimas de alimentação, grupos de contemporâneos, o pai é o mesmo e a carne não sai satisfatória. E aí vem o Shiro, representando o Marco Túlio hoje, que não pôde estar presente pela confraria, para mostrar
que se a gente conseguiu aplicar o que o Tommy desenvolveu no Nelore, o que a gente pode fazer no Brasil como um todo, em todas as raças. Fica aqui meu agradecimento a Brangus, ao Canadá, aos Estados Unidos, que foram nossos nortes, a Angus, que é a cosmopolita mais importante no mundo, e ao Nelore, que acreditou no trabalho. Muito obrigada.